Presidente, esta reunião que serviu para dar um parecer final sobre o plano e orçamento para 2015 do Regional, chegaram finalmente a acordo. O que é que vai constar neste parecer? Este Conselho de Ilha mantém o seu parecer positivo na proposta, tal como tinha tido na anteproposta, salvaguardando algumas situações em que houve um mal-entendido ou não foi tão bem expresso como era nosso entender em relação ao pavilhão de judo e ao Museu Francisco Lacerda. Este Conselho de Ilha não está contra essas infraestruturas, só que é da opinião, com a crise socioeconómica que vivemos, que não fosse o prioritário para a ilha, não está contra o mesmo, quer que essas obras sejam feitas na nossa terra. Está mais contra a construção da Casa da Autonomia, que aí sim é uma verba muito considerável, em que somos da opinião que essa verba devia ser distribuída pelas 9 ilhas dos Açores e ser investidos em infraestruturas. Para nós, em São Jorge, seria na saúde, que é extremamente necessário intervir nos 2 centros de saúde da ilha de São Jorge. O tema candidatura das Fajãs voltou a ter um novo fogo, foi novamente falado aqui na parte final, vai novamente ter um novo fogo e vai-se continuar a debater esta candidatura. Sim, é uma questão que vai ser debatida neste Conselho de Ilha. Hoje foi proposto que o Conselho de Ilha convidasse o Sr. Diretor Regional da Cultura a estar presente numa reunião no Conselho de Ilha para que nos explicasse, nos desse a sua opinião, que ele, pelos vistos, é um especialista em candidaturas à Unesco. Este Conselho de Ilha vai fazê-lo e pensa que, se esse convite for aceito, que essa reunião não deveria ser só com o Conselho de Ilha, mas sim com a população da ilha, porque é um assunto que diz respeito à ilha, que são as nossas Fajãs, são tudo aquilo que nós temos, que nós desejamos, e não queremos estar a fazer nem a propor situações em que os jorgenses não concordem com as mesmas. O agendamento dessa reunião será para breve? Essa reunião vai ser proposta ao Sr. Diretor Regional da Cultura. Estamos no fim de novembro, não creio que seja no ano 2014, mas quando ele o entender, nós, Conselho de Ilha, estamos dispostos a reunir com ele. Da última reunião do Conselho de Ilha para este, o que alterou no parecer do Conselho de Ilha em relação à anteproposta e a proposta, a opinião é unânime, é igual, salvaguarda um parágrafo em que consideramos que era uma ostentação de luxo. Não são ostentações de luxo, foi mais uma forma de o dizer, que foi referida neste Conselho de Ilha, realmente foi, que nós temos vontade em que sejam construídos tanto o pavilhão de judo como o Museu Francisco Lacerda, só que achamos que havia infraestrutura e necessidades na ilha mais prementes nesta altura, desta conjuntura socioeconómica e com as dificuldades que atravessamos. Resumindo, a ostentação de luxo só para retirar do pavilhão e aplicar à Casa da Autonomia. Tal e qual. A Casa da Autonomia continuamos a considerar que é uma ostentação de luxo na época em que vivemos. Este 15º aniversário do Núcleo Empresarial de São Jorge, é importante que este núcleo esteja ativo na sociedade? É sim, é muito importante. É a união dos nossos empresários de São Jorge. Este ano estamos a fazê-lo de uma maneira diferente. Pedimos aos nossos associados para colaborarem no jantar. Eles aceitaram, porque nós este ano não tínhamos verba para fazer esta festa. A Câmara de Comércio de Angra já não a fez, nem o Núcleo da Graciosa, e nós achámos que havíamos de comemorar, porque é muito importante a união dos nossos associados. Em relação ao ano que passou, como é que foi este ano para os empresários em São Jorge? Foi um ano difícil. Nós continuamos a atravessar uma grave crise, mas agora com algumas notícias que vão aparecendo no setor agrícola, em que os pagamentos estão em dia, esperemos que a nossa economia se torne a relançar, porque é muito importante a nossa atividade principal estar bem, as outras vai-se refletir nas nossas empresas. Em relação à época que atravessamos agora, que se aproxima o Natal, parece-lhe que este ano pode haver um reativar da economia jorgense? Sim, esperemos que sim. É assim, todos os empresários esperam por esta altura, porque é a melhor altura do ano. E eu faço votos que para todos seja realmente um bom Natal e que a economia comece a crescer a partir de agora. Em relação ao próximo ano, o que é que se pode esperar do Núcleo Empresarial para 2015?
Sim, nós vamos continuar a trabalhar como temos trabalhado. Eu espero poder realizar a Feira de Atividades Económicas, que este ano não foi possível, e o Festival de Gastronomia também. São dois pontos que todos os anos costumamos fazer, mas que este ano, devido também ao fim do quadro comunitário, não foi possível. Tenho saudade da minha rua lembrança, por vezes sinto vontade de voltar a ser criança. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder ali regressar. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo de meu lugar, mesmo longe sem o ter. Não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também um lamento que me acalma o sentimento quando em ti penso a chorar. A vida tem um compasso de uma música que diz: não me arrependo do que faço, mas do que ainda não fiz.